We are the children of World Benefactor. Nós somos os filhos do benfeitor do mundo. So each one of us, Então, cada um de nós we have to be master World Benefactor. temos que ser masters, benfeitores do mundo. It is like sun and moon. É como o sol e a lua. Sun gives the rays of light to the whole world. O sol dá os raios de luz para o mundo inteiro. Is the light of the moon. E assim a luz da lua. I also has to go above, beyond everything. Eu também tenho que ir além de todo esse mundo físico. And while taking E light enquanto from Baba, tomando luz e poder de Baba, I have to spread eu tenho que espalhar rays of light raios de luz and pure and elevated vibrations e vibrações. Então, eu tenho que espalhar vibrações puras, so that these vibrations essas can help the vibrações souls podem ajudar as almas to take right directions a irem na direção correta and move towards e sweet home ir adiante and liberation in life. ao lar de liberação e liberação em vida. It's the time of extreme darkness É um momento de escuridão extrema and the souls are completely in clutches of five vices. e as almas estão envolvidas pelos 5 vícios. Of material things. Elas têm júbilo pelas coisas materiais e isso é temporário. Now, as we are preparing Agora, conforme estamos returning home nos and for the preparando world, para retornar para casa e para o mundo novo, we want everyone queremos que todos to move in this direction, se movimentem nesta direção, to think of home and create new pensar world of no peace and lugar happiness. e criar um mundo de paz e felicidade. So we take Drishti from Baba. E então tomamos Drishti de Baba. तो जो काम मुझ आत्मा को अपनी स्थिति बनाने का और A स्थिति tarefa da alma é, e através daquele estágio, permanecer
aquilo que Deus me ensinou प्रैक्टिकली कर्म करके दिखाया e है, me fez entender. वो छोड़ के फुल स्टॉप कैसे दूं? तो क्वेश्चन Praticamente, ele कभी आश्चर्य था, मैं तो नहीं executou समझा था ये मेरे से होगा। as ações e me अरे mostrou, बाबा, अच्छा, deixando tudo नथिंग न्यू, isso de समथिंग न्यू lado. होने वाला होगा। एक सेकंड में जवाब है, Como नथिंग। colocar um ponto final? Às vezes surge um ponto de interrogação अभी समथिंग ou de न्यू शुरू होने exclamação वाली de है, surpresa. जवाब आश्चर्य O que लगता ही नहीं aconteceu है। um ciclo atrás. Não fique surpreso. इतना ज्ञान को अंदर गुप्त Em tal यूज medida, करने quando से usamos o conhecimento सदा सतह योगी रह सकते interiormente de uma forma incógnita, então हैं। automaticamente यूज करें ज्ञान को, permaneceremos sempre um yogi. Use o फुल स्टॉप conhecimento. में बीती को चितो नहीं, Em ponto final, não pense no सामने जो आए passado. क्वेश्चन उठाओ नहीं, O que quer que tenha आंसर vindo मिल na sua जाएगा, काम frente, धीरे não धीरे करो, questione. A resposta virá. घंटे Mantenha um कुछ नहीं, pouco एकदम de चुप रहो, paciência. O, शांत हो जाएगा। o tempo todo você आश्चर्य fica मत करो, नथिंग। questionando por quê, porque apenas fique quieto. ऐसी आत्मा Eles जो ficarão em silêncio. Não se अरबों surpreenda, nada é नथिंग रहने novo. वाली, Uma alma que जैसे अपने permanece सम्मान imóvel में ali, है, inabalável. शान में है, Ups, जो सिम पास होती जा रही है। isso é o पिछला क्या drama. करा, जैसा बाबा वैसा बच्चा, Como é o जिसको pai, é मैंने o तेरा तेरा filho. कहा, उसने कहा तू साक्षात मेरा स्वरूप हो। Baba diz que você é uma imagem prática de mim. अनासक्त वृत्ति नष्ट हो मोह, Atitude de desinteresse, de ser um destruidor de कोई भी apego. आसक्ति नहीं, किसी Não में existe मोह नहीं। interesse, desejo por nada, बाबा por मेहरबानी ninguém. आपकी, Baba, é a आपकी sua मेहरबानी graça. मेरे ऊपर है। É a sua graça थैंक्स sobre क्या दूं, mim. आपकी Eu मेहरबानी agradeço dessa क्या forma. कितनी शब्दों में दूं, Em quantas palavras eu posso dizer है ही नहीं। obrigada? आपकी मेहरबानी से Não são muitas. तो A दया, sua graça, रहम então, और फिर उसकी मेहरबानी, sua misericórdia, sua सिर्फ compaixão, a आज sua बाबा graça. बैठे, समझा? Baba, estamos शांत, sentados na sua frente. थैंक यू Om बाबा, थैंक यू Shanti. Thank you, थैंक यू। Baba. मेरे भाग्य में Agradecendo todos, agradecendo a mim, agradecendo a Baba. Om Shanti. Agradecendo também a minha fortuna. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. These few words are so powerful. Essas poucas palavras de idade são tão The poderosas. minutes of Daddy's company, listening to Mostra Daddy, a companhia creates de so idade, much love for Baba. a companhia dela, de Baba, tem This tanto is the unique entusiasmo e poder. Essa é a nossa what I experiência was também? experiencing. Isso era o que eu estava When every day we experimentando. listen few words of Daddy, Se todo get dia so ouvimos algumas refreshed. poucas palavras de idade, ficamos tão refrescados. Remembrance of Baba. A lembrança de Baba. Of course, everything is based on churning. É claro que tudo é baseado no revolvimento, uma To be tinta de practical conhecimento. whole day. Para ser prático If we can spend even o 1 dia minute todo, se você puder or half a minute of revolver remembrance of Baba um, before um starting minuto, um anything, momento antes de começar how many actions qualquer we do, ação. Quantas ações how many steps, fazemos? how many
Tomamos água quantas vezes? We eat food, we cook Comemos, food, cozinhamos comida. whatever. How many actions we do whole day? Quantas ações fazemos o dia And todo? if I keep aim, just E se eu one moment mantenho a of meta de um momento ou alguns momentos de lembrança de Baba, before doing action, antes de can fazer uma keep ação, remembrance very consistent, então posso fazer da very minha natural, lembrança muito and consistente, we will muito experience natural, e vamos many benefits experimentar of that. muitos benefícios disso. One of the most important thing in life is Uma das coisas mais importantes na vida, how do I discern and decide? como Very eu important powers. tenho discernimento e como que eu decido, são pontos importantes. Attitude completely clean. Então, mantenho minha atitude As completamente Dad has limpa. been saying, nothing Como a from Dade the estava past. falando, nada do passado, não se lembre do passado. Remembrance is the only way Lembrança é a única maneira de limpar a atitude. because when we talk about burning the sins or Porque quando falamos de queimar os pecados ou das ações pecaminosas através do fogo do yoga, então estamos conquistando os vícios e a matéria, mas alguns traços muito sutis ainda permanecem, e assim poderemos nos tornar um diamante sem defeitos, com a lembrança de Baba, através da lembrança. Lembrança é algo que não é grosseiro, é algo muito sutil. Vamos dizer que você esteja lembrando de uma pessoa. Não é visível, só você sabe que está pensando naquela pessoa, ou em algum parente, ou uma situação. Isso é muito sutil, não é? Não é visível, mas tem afeto, tem influência. Então, a mesma coisa com Baba. Hoje, eu estava pensando 2 vezes como é importante nas nossas vidas se lembrar de Baba. Porque as virtudes, os poderes emergem no momento. De outra forma, existe tanta influência de sanskars, dos arredores, das situações. Agora, como eu me conecto realmente com isso, o verdadeiro serviço é quando eu estou na lembrança de Baba. O serviço verdadeiro acontecerá. Todos nós estamos fazendo nossos serviços de rotina, o que tem que ser feito, mas a maneira como Baba quer que façamos o serviço, através dos nossos pensamentos, palavras e ações, só será possível quando eu aumento a minha lembrança de Baba. Porque não só fará com que a atitude seja limpa ou aumente a porcentagem de pureza, mas também os poderes de Deus. Dade pode ter dito algo novo acontecerá, algo grande acontecerá. E como isso acontecerá? Se, mesmo que Baba tem que fazer acontecer, mas eu tenho que me preparar. Então, hoje eu senti como é importante para todos nós termos lembrança de Shiv Baba. Os pensamentos podem ser elevados, os sentimentos muito, muito puros o tempo todo, que me sustenta e sustenta os outros também. Então, lembrança é muito importante.
E também, enquanto desempenhando ações. Sim, fazemos a Merit Vela, sentamos no final da tarde para meditar durante os controles de tráfego, mas também nas ações. Quando você se sentar no carro, espere um momento e lembre-se de Baba. Quando você for fazer chapates, lembrem-se de Baba. Então comecem a fazer os chapates. Todos têm uma garrafa de água, então cada vez que tomarem um gole, lembrem-se de Baba. Vocês podem fazer isso? Então a água que eu tomar, a água faz com que o corpo seja saudável, mas internamente haverá purificação. A água é para a alma e o corpo, para a mente, para todas essas. Tudo será preenchido com a lembrança. Nutrição, a comida, tem vitaminas, proteínas. E então selecionamos o que vamos cozinhar, o que vamos comer. Isso é muito bom fazer, mas com isso deve haver lembrança. Então, imagine como que a vibração funcionará. Você pode ter nutrição, os elementos estão tamopradana. E quando cozinhamos comida e oferecemos a Baba para purificar, quando comemos também pensamos em Baba. Então essa lembrança deveria ser vista como preenchedora, tudo que é preciso para a alma e para o corpo. Não só isso, mas a energia de estar sendo Sattva Pradhan. Muito, muito limpo. Toda vez que há uma influência de uma situação, de uma pessoa, de sanskars, se eu estou na lembrança, ela se limpa. Eu mencionei que se você está segurando algo, isso tem uma grande influência quando eu decido sobre alguma coisa. É tão interessante, eu sei. Uma vez eu fui a um lugar por causa de uma tempestade, o meu voo estava atrasado. E ela passou o dia todo no aeroporto. Eu precisei de 2 dias para voltar a Nova York. Então eu estava atrasado, mas poderia estar adiantado, e quando algo assim acontece, algo melhor vai acontecer. E chegando de manhã, não haverá trânsito. Se alguém pensa, isso pode acontecer outra vez, precisa de cuidado, mas trazer esse pensamento novamente está trazendo situações similares. Então eu penso, isso aqui está acabando agora, então algo novo e bom vai acontecer. Mas se eu penso da mesma maneira, a mesma coisa será diferente. Então, tantas vezes eu tive essa experiência. O que aconteceu está acontecendo agora, mas algo melhor vai acontecer depois. Eu tenho o meu sentimento, algo acontece, mas eu posso ter o sentimento de não querer fazer, porque pode acontecer outra vez, então eu perco a coragem.
Mas tem muitas coisas But if we bonitas are na not vida para responsible, acontecerem, always se think it somos is os going to filhos de happen. Baba. Something Então better, pense, se algo nothing aconteceu, lost, isso já foi something embora agora, better is algo there. melhor virá. Something great will happen. Alguma coisa Always grandiosa vai think acontecer. now something great Pense will happen. isso. Agora That will algo keep our grandioso energy acontecerá. high. Isso manterá a nossa energia muito, muito So alta. remembrance of Baba Então, a lembrança de Baba to keep us on the para right nos path, manter no caminho certo, help us to decide, nos so ajuda a that we can decidir always think para a que little bit sempre possamos pensar de forma elevada, positive and falar, agir de forma elevada, ações elevadas. and as much I do that, E conforme eu faço isso, quanto there mais eu is also fizer a isso, feeling existe esse at sentimento confluence stage, each one of us, we que have na different part to play. idade da confluência, cada um de nós tem um Even if papel you have the diferente thought, a oh, maybe I have to desempenhar, be like this mesmo person, tendo that esse pensamento, ah, poderia ser como esse ou it's not como going to aquele, happen. não vai So acontecer. while playing my part, Então, each one enquanto should think desempenhando o meu papel, eu devo pensar, eu I have sou my own único, specialties, eu tenho as minhas my próprias own especialidades, eu tenho never o meu compare. próprio papel para desempenhar. Nunca Why se should I compare? compare. Or I don't Por need que eu to deveria me compete with comparar? anyone. Eu não tenho que competir com I ninguém. know since I am young Brahmin, Eu I always sei, say, desde que eu if era I uma want to Brahmin see from jovem, I have to please God. I don't have to eu please tenho anyone. que agradar Deus, eu não tenho And que if my agradar master ninguém mais. is Quando o happy, Master está satisfeito, now todos I estarão have satisfeitos. to move towards my stage of perfection. Eu tenho que fazer esse caminho em direção In à minha absolute peace, perfeição. Então, I can take inspiration, I no can início eu posso take company, pegar, learn, tomar but in inspiração, happiness, right? aprender, ter companhia e eu So to aprenderei. have this contentment and Então, that ter esse focus on contentamento, what esse I am and foco I have to be. no que eu sou e o que eu tenho And que as much ser. I focus on that, Quanto mais eu I will focar be nisso, so much in concentration. a minha energia vai I'm estar not looking tão to concentrada, eu não estou olhando ao redor. even like so many people share experiences, so Tantas many pessoas people compartilham say experiências here esses it. I dias. always say, but my Eu sempre experience has to be my experience. digo I have to experience it. que eu tenho que ter a minha experiência, eu tenho que Same experimentar. as I always love to hear Dadi Eu Janki sempre amo Chantan. ouvir Always. uma But Nantintan I de always Daddy Jack. had my own Sempre, sempre. internal way Mas eu of doing my sempre chanting tive a minha so maneira that de fazer uma whenever I will Nantintan. think, Quando Dadi will Daddy e say, eu I conversávamos, want to Daddy hear, I falaria: want to hear eu what she quero says. ouvir, eu Yeah, quero ouvir o que ela so vai many falar. beautiful things. But I like E ela to hear dizia, Dade, você compartilha coisas tão because lindas, you mas a take Dade me dizia que very ela close gostaria to de my ouvir. identity, right? In the sense of what I have Você to não do, usa a sua identidade. Você diz, my eu part, tenho que fazer responsibilities, o meu or whatever papel, Baba wants me to be responsabilidades, instrument for. ou ser como o Baba quer que eu seja um instrumento. So one doesn't compare. And when you don't Então, compare, there's sem a lot of comparar, contentment. e quando não há comparação, há muito contentamento. Because no boutique, they call it like one piece. So each one of us, we are unique. Então, Each one. cada um de nós é único. Even when you look at physically twins, right? Mesmo quando você Even they vê look same, but they gêmeos, will be different. eles parecem iguais, mas há diferenças, você pode ver. In the same way, every Da soul mesma forma, has toda different part alma to play. tem um papel diferente a desempenhar. You can be in
can be Você with the pode estar team. numa congregação com um time. So I maintain my individual thinking. Então, eu but mantenho when a minha maneira de effort pensar, o and meu yoga, revolver, right? meus pensamentos, meu But yoga da minha maneira, mas with ainda good assim cooperation with continuo everyone, a lot junto, of love há with muita everyone, cooperação, muito being amor part com of todos, whatever team ser I parte. always enjoy. O time está ali e eu And I like sempre it. I can aprecio. learn lot. Eu gosto muito, aprendo muito, But learn is not to copy anything from mas anyone. aprender não é But copiar to be algo sensible, de alguém, understanding more mas se clearly. tornar sensível no sentido de entender mais So through memories, claramente. I Então, identify my através da part. lembrança, eu identifico o There meu is difference papel. between role one has to play and part one has to play. São diferentes os papéis que Let's um say deve I desempenhar e assign outro, vamos dizer que me deram uma tarefa daquilo que eu tenho que fazer. so that's the role I am playing. But how do I play it is my part. Então, eu tenho que desempenhar esse papel. Esse é o meu And papel. so we all are different and we will Então, be todos different. nós somos diferentes e seremos diferentes. So I don't compare nor I compete. Então, eu não comparo e nem preciso competir. I have my own fortune. Eu tenho a The minha giver própria of fortune fortuna. has given me my fortune. O doador de fortuna me deu a Sometimes we minha look at fortuna. fortune of other. Yes, we Às appreciate vezes, it, olho a fortuna but not dos outros, sim, aprecio, not mas appreciate não that ter particular ciúme ou o desejo de ter aquele papel. very special Cada um tem um papel muito bom e muito and you should especial. be very joyful. Você deveria ser bem alegre, jovial. Because Em everyone relação ao has seu their próprio story. papel, cada um tem a sua própria história. Even in Brahmin life, everyone Mesmo na shares vida their Brahmin, todos my life compartilham story. But qual é a I minha came to know história. what I did, where I Baba went, veio what para o kind of service conhecimento, o que ele he fez, que me. tipo de serviço fez. It is very, very lovely this way. Isso é muito And adorável. also you are very detached. Você é amoroso, mas é também muito desapegado. Cooperating, Está following cooperando, seguindo just for cooperation so that we can be together. por cooperação e assim podemos And estar there is no ego juntos. involved in that. E não há ego nisso tudo. Self-respect of my own part. Existe o autorrespeito do meu próprio papel. So, remaining in that E então, self-respect, permanecendo naquele autorrespeito, understanding of my part, entendendo o meu and play papel it properly. That will be e the desempenhando de this forma visualization apropriada. is one of Esse é o the best. pensamento que eu She tenho always used de to dar say, de uma das look at my height. facetas. Ela costumava dizer: olha a minha altura, eu sou tão She was very pequena, focused. mas ela era grande. Self-respect and Ela mantinha o any autorrespeito. stage, any service, any time. Ela pulava para o palco para She qualquer tarefa. cook, Ela gostava wherever she de went. cozinhar, onde ela ia. She will stand on the stool and start cooking. Se o fogão estivesse Because alto, ela she subia but em algo para what alcançar. expertise she has, and then let me do it. E ela tem as Very especialidades, beautiful. então You can look at ela Dadi dizia: deixa eu full of fazer. inspiration. Dade é uma grande, grande inspiração para nós de coragem, de entusiasmo, de fé em Baba, de autoconfiança. Todas as qualidades tão bonitas. Então vamos refletir sobre isso, revolver, entenda o seu papel e desempenhe-o de maneira muito bonita. Om Shanti. Manantintan, a arte de revolver. Om Shanti, everyone. Good Om evening. Shanti a todos, boa noite. I was enjoying Dadi
eu estava desfrutando o que Dade estava compartilhando. Eu gostei do que ela falou sobre nada novo. Eu estava pensando que se aplicamos esse nada novo, esse conceito, vai ser fácil para nós. E então, uma das coisas que eu sinto que é importante entender sobre a lembrança que Didi estava compartilhando hoje é o porquê e o como. Então, por que precisamos aumentar a nossa lembrança? Isso tem que ser de gota a gota, segundo a segundo. Mas por quê? O exemplo que ela deu é aquele quando você está fazendo uma tarefa, comendo, dirigindo ou falando, antes de toda a ação, você aumenta uma gota por gota. Antes de eu entrar no como, eu gostaria de compartilhar com vocês, porque é importante aumentar a lembrança e ser consistente. A gente compartilhou 8 pontos, porque é importante manter a lembrança. Lembrando que a lembrança é a única maneira de limpar a nossa atitude. A segunda é muito sutil, não visível. Então, quando aumentamos a nossa lembrança, para não ficarmos influenciados. A terceira, ela estava compartilhando que o verdadeiro serviço é a lembrança. Então, eu estava pensando sobre isso. Você se lembra de Baba? Recebemos poder dele. E então, através da lembrança do poder, então o serviço acontece. A quarta é os poderes de Deus trabalham comigo. Então, quando eu tenho lembrança, os poderes trabalham comigo. E o quinto porquê é só através de nós que Deus pode fazer milagres. Didi falou, alguém vai acontecer, mas acontecerá quando tivermos lembrança. Então, o sexto, poder para o corpo. Então, preencha aquilo que é necessário para a alma e para o corpo, por isso temos que aumentar nossa lembrança. E o sétimo é discernir e decidir esses poderes que eu tenho aquisição através da lembrança. O oitavo, ela estava compartilhando a experiência dela sobre o voo que estava atrasado. Não devemos ficar com medo. Devemos permitir que as coisas aconteçam, que as nossas experiências passadas não podem decidir as nossas experiências futuras. Então, ter lembrança. Didi compartilhou 5 maneiras de aumentar a lembrança. Então, o primeiro é isso é como posso aumentar minha lembrança. A primeira é a lembrança aumenta quando aumentemos o Manantintan. A segunda é que mesmo que nós passamos 1 minuto ou alguns minutos ou alguns momentos antes de começar uma tarefa, haverá aumento da lembrar de Baba antes de alguma ação. Dar alguns momentos, alguns segundos para isso. O próximo é, se não lembramos do passado,
passado, deixamos o caminho aberto para se lembrar de Baba. Esse é o terceiro. Agora, o quarto é: os nossos pensamentos devem ser elevados. E o quinto é: temos que ter sentimentos puros. E então, aumentamos a nossa lembrança com os pensamentos puros. Então, o que Didi estava compartilhando é que as minhas ações têm que estar lado a lado com a lembrança e deve ser consistente. Assim, o meu intelecto não fica mudo. Isso me ajuda, então, tudo isso me ajuda a ter mais lembrança. Om Shanti. Gratidão. E amanhã, para amanhã, o ponto de revolver é este. Cada alma tem o seu próprio papel individual. Não compare ou compita. Não, não tem porquê. Eu não posso me tornar como alguém mais. Eu sou quem eu sou, único. What a beautiful picture of Dadi. Que linda foto de Dadi She must be so young here in her early. jovem. Om Shanti Didi. Om Shanti We Didi. used to tell Daddy, never think that you are small. Even your body is small, but wisdom she had unlimited. Ela tinha sabedoria ilimitada, Dadi Jank, coragem e poder. Ela era um exemplo para todos. É o que Baba diz, não só de revolver a reflexão, Manantintan, porque quando você está ouvindo, você não é capaz de revolver. Uma maneira boa de revolver, você ouve, está revolvendo e escrevendo pontos. Então, porque você quer aprender, então, aprender o revolvimento nos ajuda a ter poder ou a tomar poder. E assim podemos mover adiante. Eu posso ver essa qualidade em você e na Sister Shireen, ela está dizendo. E ela estava dizendo sobre os pontos que ela levanta. Então, traga algo, resume alguma coisa. É sempre assim, 1, 2, 3, 4. Eu já vou fluindo e digo qual é a minha experiência do meu revolvimento, mas você coloca como pontos. Então, revolver nos ajuda a nos tornar, mas o revolvimento acontece porque eu quero aprender, quero captar tudo e quero colocá-los na prática. E Dadi era um exemplo. Todas as Dadis se sentavam juntas, tinham essa conversa espiritual e uma falava, eu pensei assim, isso é que o Baba disse. Elas faziam isso o tempo todo. E a gente sempre fala, estou ocupada. Essa é uma grande desculpa. Mas é um engano para cada um, para si próprio. Eu não tenho 10 minutos para sentar e refletir. A mesma coisa é sobre a lembrança. Agora eu estou tão ocupado. É quando você está ocupado que deveria lembrar mais para que não tivesse esse estresse de estar ocupado. Quanto mais o seu intelecto estiver conectado com o Baba,
ela muitas vezes se sente muito, sente pena, né? Misericórdia, como que essas almas vão fazer o que tem que fazer. Através de serviço, o verdadeiro serviço acontecerá através da lembrança. Silêncio interior, paz, poder. Então, quando eu falo, quando eu dou o conhecimento para as almas, irá tocá-los. Muitas almas virão. Algumas virão ou irão embora, mas como criamos essas almas herdeiras de qualidade? Lembre-se de Baba. E eu encontro como o esforço deveria ser, poucos estão fazendo por falta de atenção, de ter lembrança e de ter clareza, profunda honestidade. Então, o externo continua comparação, de não estar satisfeito por coisas pequenas desnecessárias. Eu tenho a minha parte, eu tenho que fazer o que tenho que fazer. E Baba é aquele que vai me guiar o tempo todo, mesmo que não seja visível, ele estará sempre guiando. O drama criará oportunidades grandes e eu só tenho que estar esperando isso. Eu sinto que se vocês puderem fazer isso, será uma aquisição muito grande, muito boa. São também as esperanças de idade. Quando uma luz, uma lâmpada é acesa, assim mesmo, a alma também se ilumina, fica ligada. A sua lâmpada acende quando Shiv Baba vem. Agora, celebre Shiv Jayanti de forma grandiosa. Om Shanti. Hello, Sadashu Chakradhari, Brahma Kulabhushananko, Halmatu Banavasim ki Namaste. Todo mundo é um feitor de esforços. Alguns são intensos, outros são um pouco lentos. Todos estão se tornando puros numericamente. Alguns se tornam impuros após se tornarem impuros. Alguns se divorciam do Pai. E os filhos não devem se separar do Pai. तुम फारकती कभी नहीं देना, डाइवोर्स नहीं देना, तुम डाइवोर्स नहीं देना और बच्चों को फारकती नहीं देनी है। ठीक है ना बच्चे? Filho Kailash, você nunca deve se divorciar do Pai. Ao sentar-se, de repente, alguns pensam e podem dizer que querem fazer algum negócio. Eles querem se casar, isso significa que você está morto. Existem algumas disciplinas a serem seguidas. Baba entende apenas olhando para o comportamento de alguns filhos, como Mai os pega pelo nariz. O pai entende que esses são meus filhos e que são obedientes em seguir Shrimati. Então eles reivindicarão a herança do pai e se sentarão no trono do coração do pai. Para alguns, Baba sabe que não serão capazes de sentar-se no trono do coração do pai por um motivo ou outro. Baba não pede muito a você. Ele simplesmente diz que dar a apresentação do pai significa que você é um professor Brahmin firme.
बाबा जैसे समझाया तो कालदर्शी और A चक्रवर्ती coisa principal और बनना फिर उन्हीं को है é जो थे पहले। तो ये तो किसको मालूम नहीं ना, बुद्धि में किसके थोड़ी बैठ quem é Deus. Uma vez que eles saibam disso, outras coisas como lembrar o ciclo de diferentes idades, पहले पावन थे सूर्यवंशी वही तो da idade de ouro à idade de ferro, etc., não é uma grande coisa. Lembrar do Pai não é uma grande coisa. Você tem que se lembrar do Pai. Fique puro. Entenda o ciclo de maneira como Baba explica. उनको धर्म स्थापन कर रहा हूँ। E vocês, sendo Trikaldashi, e vocês se tornam os governantes do globo. Somente aqueles que antes se tornaram voltarão a ser isso outra vez. Não está no intelecto de ninguém que quando o Pai purificador vem, ele estabelece o paraíso para aqueles que eram residentes de Bharati antes. É por isso que ele diz: eu vim para estabelecer a religião original e eterna das divindades. Eles eram puros e agora se tornarem puros ao tomarem 84 nascimentos. Quando ele vem primeiro, ele tem que torná-los puros mais uma vez antes de estabelecer essa religião. Eles apenas compreenderão essas coisas e se tornarão puros. Vocês, filhos, têm de absorver esse conhecimento. Se não estiver na fortuna de ninguém, eles não serão capazes de absorvê-la. Nem ninguém pode fazer com que assimilem alguma coisa. Tudo isso é a conta de seu próprio karma, como algumas crianças na escola. से लागत लगेगी देहों Passam com nota 100%, से लागत लगती रहेगी इनसे लगी quer algumas recebam apenas 50 ou 40, algumas não passam, diz que é a fortuna de cada um. ये बच्चे अशरीरी भाव है यानी अपन को आत्मा निश्चय करो अपने देह और Em कोई primeiro lugar, você deve manter a atenção para soltar a consciência do corpo. Por causa da consciência do corpo, seu coração se apega a outros corpos. करूंगी Aqueles que têm consciência do corpo अगर कोई से दूसरे से करूंगी têm amor por este ou por aquele outro. Baba diz: filhos, sejam conscientes da alma. अब ये अवस्था जो और कोई को भी न याद रहे और बस पिछाड़ी Quando você vier, terei apenas amor por você e não cometerei nenhum pecado. Se eu cometer algum pecado,